Graça e paz, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sou o pastor Felipe, um dos líderes do Ministério Vida Pura, e esse é o Devocional Pureza Sexual. E hoje nós vamos falar sobre sentimento de culpa. É o segundo devocional dessa série. Se você não viu o primeiro, Foco e Compromisso, te convido a assistir também depois de assistir esse aqui, tá? Não tem problema, não precisa assistir na ordem, ok? Bom dia, amados irmãos! Tudo bem com cada um de vocês? Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Manda aí um alô aí se tá tudo certo na conexão. Vai mandando o seu bom dia, vai falando a cidade de onde você está falando. Clica aí no coraçãozinho aí, por favor, para mostrar que essa live é relevante. Compartilha nos seus stories no aviãozinho. E esse é o Devocional Pureza Sexual. Estamos aqui mais um dia, segundo dia. Ontem nós falamos sobre foco e compromisso, e hoje nós vamos falar sobre sentimento de culpa. Olha aí o João de Andradina, bom dia. O Garcia falando que tá tudo ok aqui na transmissão, falando de Belém do Pará. O Davi mandando a paz, bom dia pessoal. Esse é o Devocional Pureza Sexual. Hoje nós vamos falar sobre sentimento de culpa. A culpa é algo avassalador na vida daqueles que estão envolvidos em pecado sexual, seja a imoralidade qual for, né? Nós falamos de pornografia e masturbação aqui no Ministério Vida Pura. Olha aí a nossa irmã de Moçambique, louvado seja Deus. Irmã, que horas é em Moçambique agora, por favor? Olha aí o Alexandre Davi aqui de São Paulo, nossa irmã ali do Espírito Santo. Mas passa muito rápido aqui, às vezes eu não vejo. Bom, tem gente até do Moçambique aqui, de Moçambique, Brasil inteiro, louvado seja Deus. Hoje nós vamos falar nesse devocional sobre pureza sexual, sobre sentimento de culpa. Por que é tão importante falar sobre culpa? São 11h32, 11h32 lá em Moçambique, glória a Deus. A Vivi aí, bom dia, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, amém. Por que é tão importante falar sobre sentimento de culpa dentro do processo de renovação da mente? Porque a culpa é uma das coisas, um dos fatores que mais paralisam as pessoas. A maioria das pessoas que vêm caminhar conosco no Ministério Vida Pura, né? Pessoas que nós temos contato direto, ficam no meio do caminho por causa da culpa, porque não sabem lidar com a culpa. E isso das pessoas que chegam até nós. Agora imagina das pessoas que nem chegam até nós, que não fazem nem parte do nosso círculo, que nos acompanham à distância, que se alimentam do conteúdo que nós postamos. Essas pessoas se afundam em culpa a cada dia mais, em cada queda mais culpa, cada queda mais culpa. Aí vem aquele sentimento assim, puxa vida, eu já pequei com pornografia e masturbação milhares e milhares de vezes. Deus não vai mais me perdoar. Deus não vai mais me perdoar. Será que Deus não vai te perdoar? Será que existe um limite para o perdão de Deus? Será que quando nós pensamos dessa forma, Deus não vai mais me perdoar, será que não é o nosso senso de justiça falando? Se Deus não pode me perdoar, o que eu faço então com o sacrifício de Jesus na cruz? Essas são perguntas que nós precisamos responder para nós mesmos e que eu vou trazer resposta hoje aqui para vocês através dessa devocional. Então, pense nisso, né? Puxa vida, eu já caí tantas vezes, essa madrugada eu caí. Deus não vai mais me perdoar, Felipe, para mim não tem mais jeito. Mas será? Será que Deus não pode, não quer? O que eu faço com o sacrifício de Jesus na cruz? São verdades que estão explícitas nas Escrituras Sagradas e que nós podemos ver, crer no que a Bíblia diz, porque eu creio que você crê no que a Bíblia diz. Apesar do pecado endurecer o nosso coração e não permitir que venhamos a ter um claro entendimento do que as Sagradas Escrituras dizem. Mas nós podemos, através de vida devocional, por isso que nós estamos aqui todos os dias agora, 6h30 da manhã, mostrando disciplina, compromisso e perseverança, dando o exemplo para vocês daquilo que vocês precisam e instruções diretas
de como viver e andar em liberdade no processo de renovação da mente. Bom, para eu lidar com a culpa que vem de forma avassaladora pós-queda, vocês sabem, né? 0,1 décimo de segundo após a masturbação, após o orgasmo, o que você sente? Culpa. Então você fica ali, procurando a cena ideal, horas assistindo pornografia, horas sustentando a excitação. No caso dos homens, sustentando a ereção, né? Que as partes genitais chegam até a ficar doloridas de tanto tempo excitado, horas e horas e horas, procurando o ápice de uma cena pornográfica. As mulheres também, horas e horas sustentando o desejo, a excitação, procurando o ápice de uma cena pornográfica. E o que acontece quando chega nesse ápice? Você vai lá, pratica a masturbação, o momento máximo de euforia está acontecendo na sua vida, e aí vai chegar no clímax, orgasmo, o orgasmo que dura ali entre 7 a 13 segundos, e aí você tá ali no orgasmo, 7 segundos de orgasmo, horas e horas consumindo pornografia, 7 segundos de orgasmo e 0,1 décimo de segundo após o orgasmo, o sentimento de culpa esmagador na vida de cada um de vocês. E aí? Que ciclo miserável, que vida miserável dessa forma, viver assim. Não é verdade? Pensa bem comigo, horas gastando em pornografia, 7 segundos de orgasmo e a 0,1 décimo de segundo após o orgasmo, um sentimento de culpa que dá vontade de do quê? O que acontece pós? Uma tristeza que se transforma numa angústia, que se transforma numa ansiedade, que leva a uma depressão e até mesmo a pensamentos suicidas. Para mim não tem mais jeito. Eu vou me matar. Deus não vai mudar a minha vida. Deus não quer. Eu vou me matar. Acabou. Para mim acabou. Não tem mais jeito. Mais uma vez, você está lá afundado em culpa e em condenação. E o diabo está lá, esbofeteando a sua face por mais uma queda no pecado sexual, né? Até mesmo pessoas que ontem à noite estavam no culto, tocando no grupo de louvor ou com as mãos levantadas no momento da ministração, chegaram em casa e passaram uma madrugada consumindo pornografia, se masturbaram e tudo que estão colhendo agora é aquele amargo sentimento de culpa. Como lidar com essa culpa? Em primeiro lugar, você precisa aceitar o perdão de Deus na sua vida. Você precisa aceitar o perdão de Deus. Felipe, mas Deus não pode, Deus não vai me perdoar. A milionésima vez que eu caio, Deus não vai mais me perdoar. Será que não? Vamos ver o que diz as Escrituras Sagradas. Eu não posso me basear no meu achismo. Você não pode se basear no seu achismo. Ok? Então nós vamos estar aqui todos os dias às 6:30 da manhã para explorar as Escrituras Sagradas e ver o que as Sagradas Escrituras trazem de resposta para nós. Então venha para esse devocional com Bíblia, caderno e caneta na mão para você anotar e aprender de uma vez por todas. 1 João 1,9 diz, 1 João, não é o Evangelho de João, é a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha que tremendo que as Sagradas Escrituras dizem. Se confessarmos os nossos pecados. Então o que acontece? Você caiu? Qual deve ser a sua atitude pós-queda? Imediatamente dobrar os seus joelhos e pedir perdão.
imediatamente dobrar os seus joelhos e pedir perdão. Não, Felipe, eu não posso fazer isso. Pode. Não só pode, como deve. Quanto mais tempo você caminha pós-queda, sem pedir perdão, mais o sentimento de culpa vai afundar, massacrar sua vida. E o diabo vai usar isso para te condenar, para te acusar na sua alma, na sua mente. Você precisa crer no que as Sagradas Escrituras dizem. E as Sagradas Escrituras dizem, se confessarmos os nossos pecados, né? Aqui na NVI começa com essa condicional. Se. Precisa uma atitude nossa, e a nossa atitude é a atitude de reconhecimento e arrependimento. Então, quando eu reconheço o meu pecado e me arrependo do meu pecado, o que eu faço? Né? O que é o arrependimento? É você dobrar os seus joelhos e falar, Senhor, eu pequei, eu assisti pornografia, eu me masturbei, dê nome ao seu pecado. Não chegue na presença de Deus simplesmente falando assim, eu pequei. Dê nome ao seu pecado. Eu assisti pornografia, eu me masturbei, eu fiz sexo oral no meu namorado, né? Eu permiti que a minha namorada fizesse sexo oral em mim, eu fiz sexo oral na minha namorada, eu pequei, eu tive uma relação sexual ontem com uma prostituta, Senhor, eu saí com a prostituta, eu pequei. Dê nome aos seus pecados diante de Deus. Não porque Deus não saiba, né? Mas para mostrar a inteireza, a sinceridade do seu coração para você mesmo. Para você mesmo. E você, aqui na Bíblia não está falando assim, espere a poeira baixar para se encontrar com Deus e pedir perdão. Vocês precisam entender uma coisa. Nós estamos vivendo aqui, deixa eu marcar minha Bíblia aqui, onde eu quero depois. Nós estamos vivendo aqui nesse mundo no Kairos. Nós estamos vivendo aqui nesse mundo no Cronos. O que é o Cronos? É o tempo. É o tempo, né? Que horas são agora? 6h42 da manhã de uma segunda-feira, horário de Brasília, Brasil. Nós estamos vivendo dentro do Cronos, dentro desse tempo, presos dentro do tempo. Deus está vivendo no Kairos, ele está acima desse tempo. Deus, ele é de eternidade a eternidade, ou seja, ele não tem começo, não tem meio e não tem fim. Deus sempre existiu. Para Deus, não faz diferença alguma você cair agora e confessar o seu pecado daqui 3 dias. Não, eu não consigo. Estou com muita vergonha, eu preciso esperar a poeira baixar para confessar o meu pecado para Deus. Isso não existe para Deus, porque Ele está fora do tempo. Ele já sabe do seu pecado antes de você nascer. Romanos diz, o apóstolo Paulo em Romanos diz que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Isso é algo atemporal, no sentido de que eu nem tinha nascido, mas Jesus já estava morrendo na cruz pelos meus pecados, e ele já sabia dos meus pecados. Então você querer dar um tempo para pedir perdão para Deus, você só está abrindo espaço para as acusações do diabo e para a sua própria autocondenação, baseado no seu próprio senso de justiça. Só que o seu senso de justiça com relação às coisas, ele é totalmente deturpado pelo pecado, porque somos seres pecaminosos, caídos. Então não existe essa de dar um tempo para pedir perdão. O pedir perdão, o reconhecimento da culpa, ele é imediato pós-queda. E quando eu me aprofundo nessa vida devocional, né? Tudo que nós estamos estudando aqui, no devocional Pureza Sexual, no Instagram, nós trabalhamos durante 7 dias da semana dentro dos devocionais Vida Pura com os nossos alunos. Porque nós aprofundamos cada detalhe desse tema, cada detalhe, cada faceta de tudo isso. Porque o que acontece? A partir do momento que você se coloca na presença de Deus, imediatamente após o pecado, diz o texto, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados
e nos purificar de toda injustiça. Preste atenção no que eu vou dizer aqui e eu vou deixar de propósito a cereja do bolo de todo esse contexto para o final. Tá? Então, se você puder, fique até o fim. Felipe, eu estou saindo para trabalhar. Depois você assiste então o final, porque vai ficar salvo lá no nosso IGTV. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui está uma promessa do Senhor nas nossas vidas. Você confessou? Confessei. A Bíblia está dizendo que se você confessa, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O pós-queda é momento de confissão. E quando eu confesso o meu pecado, eu recebo perdão da parte de Deus e recebo justiça da parte de Deus. Tá, Felipe? Receber perdão até posso começar a entender. Mas recebo justiça da parte de Deus? Claro. Como? Acabei de pecar pela milionésima vez? Pois é. Porque Deus nos perdoa não por causa dos nossos méritos, mas porque os nossos pecados já foram pagos na cruz do Calvário através do sacrifício de Jesus Cristo. É por isso que o Evangelho ele é tão poderoso. O meu pecado já foi pago na cruz. Quando eu me coloco diante de um Deus santo, confessando o meu pecado, diz as Escrituras que Ele perdoa o meu pecado, me purifica de toda injustiça, me vê como justo, me vê como santo. Mas como isso é possível? Isso é possível por causa da graça. Graça, a palavra graça significa favor imerecido. Você não merece, mas Ele te dá por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que comprou a minha e a sua vida a preço do seu próprio sangue precioso. Vocês conseguem entender isso? E a Isaías, capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, 25 diz: Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Olha o que Deus está falando. Ele está fazendo algo que é apagar as nossas transgressões por amor a Ele mesmo. Deus não apaga as nossas transgressões por amor a nós. Ele apaga as suas transgressões por amor a Ele. E Ele faz todas as coisas por Ele mesmo. Ah, Felipe, agora isso ficou muito difícil. É que vocês precisam entender uma coisa. Quando Deus faz algo para Ele mesmo, Ele está fazendo algo para render glórias a si próprio. Qual é o maior ser que existe no universo? O próprio Deus. E o próprio Deus precisa fazer tudo para que isso venha trazer glória a Ele. Porque se Ele fizer algo que não vai resultar em glória a Ele, Ele estaria se tornando um ser idólatra, servindo a outro, rendendo glórias a outro. E Ele não pode. Ele é santo e perfeito. Por ser o maior, o ser supremo, santo, 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 Ele faz tudo por Ele. E ao render glórias a Ele, nós somos os beneficiados. Por quê? Preste atenção. Para que tudo venha a render glórias a Ele, Ele escolheu nos amar. Ele escolheu pagar o preço pelos nossos pecados ao enviar seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, porque Ele é o ser maior do universo. Ele estabeleceu como as coisas funcionam para que o seu nome seja glorificado e exaltado. E Ele escolheu nos amar, escolheu enviar o seu Filho para demonstrar esse amor. Quando Deus criou todas as coisas em sua triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, ao criar tudo que existe algo na teologia que se chama pacto de salvação. Vocês acham que Deus foi pego de surpresa no Jardim do Éden? Isso é uma heresia. Existe uma heresia que fala que Deus foi pego de surpresa no pecado do homem. Claro que não, isso já estava ali.
Deus sabia tudo que ia acontecer, mas ele permitiu que fosse do jeito que foi para demonstrar a sua infinita graça, misericórdia e amor ao enviar seu filho para morrer na cruz em nosso lugar. É, a grosso modo, assim, de uma maneira bem simplista, dizendo: Pai, Filho e Espírito vão criar todas as coisas e decidem que ao criar todas as coisas eles querem se relacionar com a criação, com o homem que eles fariam à imagem e semelhança de si mesmos, e ao criar todas as coisas para a glória do seu nome, né? Eles estão ali: vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, vamos nos relacionar com esse homem, vamos revelar a graça, o amor, a misericórdia de uma maneira abundante que nunca se acaba, e façamos dessa forma. Dessa forma, o pecado vai entrar na história da humanidade e precisamos, então, solucionar o problema do pecado. E Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. De modo simplista, é isso. Vamos fazer? Vamos. Vamos nos relacionar com a criação? Vamos. Vamos revelar a nossa graça, o nosso amor, a nossa misericórdia, a nossa justiça, a nossa santidade? Vamos. Qual é a maneira que faremos isso? Faremos com o sacrifício de Jesus na cruz. Não dá para entender a grandeza disso tudo, porque isso é o Evangelho. O Evangelho está sendo pregado e demonstrado nas Escrituras desde o Gênesis. E não dá para entender a grandeza do Evangelho. Nem na eternidade com Cristo nós vamos entender o tamanho da grandeza do Evangelho, que é o poder de Deus. Mas Ele fez do jeito que fez, para render graças a Ele. E quando render graças a Ele, o nome dele é glorificado. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa. Em primeiro lugar, por amor a Ele mesmo, porque Ele faz com que este ciclo se feche. Ele não está se baseando, o que eu quero dizer com tudo isso? Ele não está se baseando na sua justiça de merecimento, porque você não merece e eu não mereço. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23. Mas Ele o faz do jeito que faz por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, quando você cai, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir perdão a Deus. E você pode aceitar o perdão de Deus ao confessar os seus pecados. Por quê? Porque as Escrituras estão garantindo isso. E elas estão garantindo isso por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando você fala assim, Deus não pode me perdoar, sabe o que você está fazendo? Preste atenção nessa frase, escreva com letras maiúsculas aí no seu caderno. Coloca de fundo de tela aí do seu celular, papel de parede. Quando você diz que Deus não pode te perdoar, você está pegando o sacrifício de Jesus na cruz, embrulhando e jogando no lixo. É isso que você está fazendo. Você está falando assim, Deus não pode me perdoar. O meu pecado é maior que o perdão de Deus. Quando você fala isso, você nega Jesus. Você joga o sacrifício de Jesus da cruz no lixo. Você está negando. É a mesma coisa, você está aqui, você pecou. Aí você ergue os olhos. Aí você vê Cristo pendurado na cruz, sangrando por você. Aí você olha para si mesmo e fala, o meu pecado é maior do que a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. Ele não pode me perdoar. Ele não pode me perdoar. Vocês conseguem entender a profundidade e a mentira dessa frase, Deus não pode me perdoar? Deus só não perdoa pecado confessado. Se confessarmos os nossos pecados, você precisa confessar o seu pecado. E ao confessar o seu pecado, você recebe perdão. Porque o seu pecado não é maior do que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E quando você diz, Ele não pode me perdoar, você está dizendo que o seu pecado é maior que Jesus, maior que o sacrifício da cruz. Isso é verdade? É claro que não. Isso é uma mentira que o pecado gera no seu coração. E o diabo usa dessa mentira para te esbofetear de culpa. Então, quando você cai, a primeira coisa que você deve fazer é se prostrar diante de Deus e pedir perdão. E crer que Ele está te perdoando. E que não se lembra mais de seus pecados. Deus tem amnésia? Isaías diz que Deus não se lembra mais dos nossos pecados.
O profeta Miqueias vai dizer que Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Olha o que o profeta Miqueias diz no capítulo 7, dos versículos 18 a 20. Miqueias, capítulo 7, dos versículos 18 a 20. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Deus tem prazer em nos perdoar. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha o profeta Miqueias aqui falando a mesma coisa que o profeta Isaías. Deus não se lembra mais dos nossos pecados. E ele usa aqui uma metáfora, uma expressão, que ele vai atirar os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus sofre de amnésia? Claro que não. O Todo-Poderoso Onisciente, existe algo que ele não saiba? É claro que não. Mas o que isso quer dizer? Que Deus não é como o homem. Quando você pisa no calo de alguém, essa pessoa pode virar para você e falar assim, eu te perdoo. Mas daqui a um tempo, se vocês tiverem uma desavença de novo, é possível que ela jogue na sua cara outra vez o seu erro do passado. Isso é o homem. Mas Deus não é assim. Quando você confessa o seu pecado a Ele, Ele pega o seu pecado e joga ele nas profundezas do mar, do qual Ele não se lembra mais, no sentido de que isso não importa mais. Acabou. Acabou. Porque esse pecado já foi perdoado no madeiro. Meu filho já pagou por esse pecado. Está pago. Se está pago, está esquecido. Ou seja, acabou. Isso não volta mais. Isso não existe mais. Esqueceu. Acabou. 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 Isso são verdades eternas que estão nas Escrituras Sagradas. Por isso que eu estou aqui, agora, cedo, para trazer verdades eternas para você, para que você viva de acordo com o que a Bíblia diz e não de acordo com o que o seu coração enganoso diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso que acontece. Essa é a graça, é o favor imerecido. Quando você diz, Deus não pode me perdoar, você está anulando o sacrifício de Cristo na cruz e está se baseando no seu próprio senso de justiça. Mas o que é a sua justiça, senão uma justiça distorcida pelo pecado? Uma justiça que ainda crê, ainda que não, se você não quer confessar isso com os seus lábios, mas acaba fazendo com as suas atitudes, ser conquistado, conquistar diante de Deus na base do merecimento. Quando você diz, Deus não pode me perdoar, você está achando que você precisa fazer algo para merecer o perdão de Deus. Mas não há nada que você possa fazer para merecer o perdão de Deus. E o perdão de Deus já foi conquistado por você em Cristo Jesus na cruz do Calvário. É por isso que Ele morreu por nós, porque não existe esperança para nós sem isso. Não existe nada, não existe esperança, não existe nada senão uma plena certeza e sensação de morte se não fosse Jesus na cruz por mim e por você. Só o Evangelho pode trazer essa convicção. E se eu não trouxer o Evangelho para dentro do meu processo de renovação da mente, para dentro do meu processo de santificação, nada vai acontecer. Eu vou continuar sendo escravizado pelo pecado. Eu vou continuar me autocondenando com o meu senso de justiça corrompido pelo pecado. E eu vou continuar sendo esbofeteado por Satanás. Então eu posso crer no perdão de Deus, porque as Escrituras Sagradas dizem isso. Aceite o perdão de Deus na sua vida. E olha o que diz o Salmo 103, a partir do verso 8. Salmo 103, a partir do verso 8. Olha que promessa riquíssima. Do 8 ao 14. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos,
Assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. O Senhor sabe quem somos. O Senhor conhece a nossa estrutura. Olha que promessa riquíssima. Que promessa riquíssima. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Peraí, Felipe. Como essa palavra pode ser verdadeira? Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Como não? Eu estou vivendo uma vida terrível. Eu estou colhendo o fruto amargo do meu pecado e você diz que Deus não retribui conforme os nossos pecados? Não, irmão. Não, minha irmã. Deus não nos retribui conforme os nossos pecados. As coisas ruins que você está vivendo por causa do seu pecado sexual são consequências dos seus atos. O perdão está garantido. O perdão está garantido. Mas as consequências você vai ter que passar. E isso não é Deus te tratando conforme o seu pecado, retribuindo conforme o seu pecado. Não é assim. Porque se Deus fosse nos retribuir conforme os nossos pecados e fosse nos tratar conforme os nossos pecados, Ele já deixou o exemplo claro nas Escrituras, em duas passagens marcantes. Nadab e Abiú, lá no Antigo Testamento, os filhos de Arão que foram fulminados e caíram mortos por acender fogo estranho no tabernáculo. Caíram mortos imediatamente. E Uzá, que pôs na mão na arca da aliança quando ela estava sendo transportada em cima de um carro de boi, foi morto, foi fulminado. Se Deus fosse nos retribuir conforme os nossos pecados, seríamos exterminados imediatamente pós-pecado. Porque é só o que resta diante de um Deus santo, é só o que resta de um pecador na presença de um Deus santo, ser exterminado por causa do seu pecado. Mas Deus não nos retribui conforme os nossos pecados. Essa é uma palavra do salmista que aponta para a cruz. Porque o preço vai ser pago por nós, Ele não nos retribui conforme os nossos pecados. O que nós vivemos aqui de consequências ruins são as consequências do pecado. Mas isso não anula o perdão. Ah, Deus não me perdoou, olha quantas coisas lamentáveis eu estou vivendo. Você está vivendo o que você plantou. E Gálatas 6, versículos 7 e 8 diz: de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso ele vai colher. Quem semeia para o corpo, colherá destruição. Vamos ler o texto? Eu não tenho tanto texto na cabeça que às vezes eu acabo confundindo. Quem semeia na carne, colherá destruição, mas quem semeia no Espírito, colherá a vida eterna. Gálatas 6, 7 e 8. Quem semeia na carne, colherá destruição. Quem semeia no Espírito, colhe vida eterna. No sentido de que você vai colher as consequências das suas ações. Mas isso não é retribuição de Deus, e isso não nega o que Deus já o perdoou. Davi, quando cai no pecado de adultério, homicídio, o que ele faz? O profeta Natan vai lá confrontar ele em 2 Samuel capítulos 11 e 12, e Davi reconhece o pecado dele, e o profeta Natan fala: o Senhor o perdoou. Mas aí Natan fala das consequências do pecado de Davi. Sofrer consequências não significa que Deus não nos perdoou, significa que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Mas isso não anula o perdão de Deus nas nossas vidas. E porque Deus não nos retribui conforme os nossos pecados, porque se assim fosse, já teríamos sido exterminados da face da terra. Consegue entender isso? Fica claro para você isso? Então eu posso aceitar o perdão de Deus na minha vida. E a minha atitude pós-queda tem que ser uma atitude de imediato arrependimento. E eu posso aceitar o perdão de Deus na minha vida. E lembre-se que eu estou falando, eu estou deixando a cereja do bolo dessa mensagem para o final, ainda não chegamos lá, estamos caminhando para lá, mas não chegamos lá. Bom, se eu posso aceitar o perdão de Deus para a minha vida, então eu posso perdoar a mim mesmo. E isso é uma palavra muito forte ao meu próprio coração.
Porque no fundo, dentro do meu processo de renovação da mente, eu entendi que eu poderia aceitar o perdão de Deus, mas era muito difícil eu perdoar a mim mesmo, porque eu queria andar numa conduta, de certa forma, um patamar de perfeição que eu pegava um chicote invisível e ficava dando nas minhas costas o tempo todo. Por quê? Porque eu ainda tinha um senso de justiça muito aguçado, um senso de justiça que ia além da cruz de Cristo. O pecado fez isso na minha própria vida. Eu comecei a entender dentro do meu processo, falando, tá, eu posso aceitar o perdão de Deus para a minha vida, mas como que eu vou perdoar a mim mesmo? Como que eu posso perdoar a mim mesmo? Como? Da mesma forma, se Deus me perdoou, se o preço pelo meu pecado foi pago na cruz do Calvário, por que eu vou continuar me condenando? Por que eu vou continuar usando esse chicote de alto flagelo na minha vida? Não preciso. Não preciso. Somos justificados pelo sangue de Cristo. Salmo capítulo 51, salmo de arrependimento de Davi. Tão importante para nós que vivemos, o processo de renovação da mente, o Salmo 51, no versículo 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Irmãos, Deus se agrada muito mais de um pecador que se arrepende. Se eu tivesse assistido pornografia agora e no exato momento seguinte estivesse debruçado, clamando a presença de Deus e pedindo perdão, o Senhor estaria se alegrando mais da minha vida do que eu estar aqui pregando a vocês agora. Como assim, Felipe? Que Deus não rejeita um coração quebrantado. O que eu tenho feito aqui, falando com você nesse momento, é a mera obrigação da minha vida. Como disse Jesus, após terem feito tudo, digam, servos inúteis, não fizeram mais do que as suas próprias obrigações. Quando eu sirvo, não passa além da minha obrigação. Mas quando eu me quebranto na presença de Deus, quando eu me humilho na presença de Deus, porque reconheço que sou um miserável pecador, isso agrada o coração de Deus. Agrada o coração de Deus. Esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Não é o que você faz para Ele, mas é o que você é diante dEle. E quando você reconhece que você é um pecador diante dEle e se quebranta na presença dEle, Ele se satisfaz da sua vida. Então você pode aceitar o perdão de Deus e pode perdoar a si mesmo. As misericórdias se renovaram nessa manhã para você. As misericórdias fazem parte da sua vida nessa manhã. E você pode viver essas misericórdias. Pode viver. Louvado seja Deus. Pode se arrepender, pode pedir perdão, pode aceitar o perdão de Deus e pode perdoar a si mesmo. E agora vamos para os textos finais dessa meditação tão importante das nossas vidas sobre sentimento de culpa. Aqui em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, diz o seguinte. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, dos versículos 19 a 25. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Olha aí. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porém a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Graças ao seu grande amor nós não somos consumidos, suas misericórdias são inesgotáveis.
Ah, Felipe, mas o Senhor não pode me perdoar. Ele pode, as misericórdias se renovaram, o preço do pecado foi pago. Nós não somos consumidos instantaneamente, porque a graça tem nos sustentado. O Senhor olha dos altos céus e enxerga os seus filhos lavados e vestidos com roupas limpas, porque foram conquistadas não pelo mérito próprio, mas pelo sangue do Cordeiro. E quem entende essa mensagem não a entende de fato para dizer assim: ah, já que é assim, então eu vou pecar. Eu vou pecar porque o perdão está garantido. Quem pensa dessa forma é um libertino, escarnecedor da cruz. Essa palavra gera constrangimento aos corações ao dizer: olha o tamanho desse amor, ele me constrange, me leva a obedecê-lo. E ainda que eu fale, imediatamente me prostrarei diante do Senhor, porque se eu confessar os meus pecados, Ele me perdoa. Percebe? É uma mensagem de restauração, não é uma mensagem para ser uma carta branca para você pecar, porque se você está pensando aí: ah, mas eu estou ouvindo tudo isso, então eu posso pecar. Se você está pensando isso, você é um libertino que ainda não se converteu no seu coração. Agora, se você está lutando contra a pornografia, essa é uma mensagem de ânimo, de esperança para você. Há perdão em Deus. Anote esse texto, só mais 2 textos, para nós fecharmos esse ciclo poderoso. Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Se nós devemos perdoar os nossos irmãos 490 vezes ao dia se eles errarem contra nós, isso é uma expressão que mostra que nós devemos perdoar sem limites aqueles que erram contra nós. Vocês acham que Jesus seria hipócrita de ensinar algo que ele não faria? Se nós devemos perdoar os homens 70 vezes 7 vezes ao dia, que pecam e erram contra nós, que erram contra nós, melhor dizendo, será que o Senhor seria hipócrita de ensinar algo que não faria? Jesus ensina aquilo que ele é. Jesus não ensina simplesmente o que ele faz, Jesus ensina aquilo que ele é a essência do ensino. Então você não pode nunca mais na sua vida pensar: ele não pode me perdoar. Eu já te dei vários motivos para você pensar isso e esquecer de uma vez por todas isso. Aí você fala assim: não, mas eu já errei pelas milionésimas vezes. Mas ele está dizendo que nós devemos perdoar uns aos outros milionésimas vezes, sem medida. Se ele ensina, é exatamente o que ele faz. Então você não precisa se afundar em culpa e condenação. Entende? É isso. Essa é a essência. Por que nós devemos agir assim com os nossos irmãos? Porque Deus agiu assim conosco na cruz do Calvário. Nós devemos perdoar as pessoas infinitamente, porque o Senhor nos perdoou infinitamente mais na cruz do Calvário. Felipe, então por que eu sinto toda essa culpa após o pecado? Quer saber? Eu vou dizer para você. Anote aí com as maiores letras que você possa anotar na sua vida. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Por que você sente culpa após o pecado? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 responde: a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza segundo o mundo produz morte. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Somente os ímpios pecam, se alegram e se orgulham dos seus pecados.
Somente os ímpios pecam e se alegram e se orgulham dos seus pecados. Nós que fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da salvação, isso não acontece. 0,1 décimo de segundo após o orgasmo, o Espírito Santo produz em nós tristeza, para que essa tristeza seja convertida em arrependimento. E o arrependimento é o caminho da salvação. Se você peca e se entristece, dê glórias a Deus por isso, porque o Espírito Santo está frutificando arrependimento no seu coração. Felipe, eu peco e nem sinto mais tristeza. Meu irmão, minha irmã, que situação triste, porque isso significa que o seu coração está tão endurecido, que o Espírito Santo não está mais produzindo tristeza no seu coração. E agora, Felipe, agora se rasgue na presença de Deus, chore na presença de Deus, clame pelo seu Deus, para que Ele venha te visitar hoje, visitar o seu coração hoje. Então a tristeza pós-queda é graça e misericórdia de Deus em nós, com o Espírito Santo produzindo arrependimento nos nossos corações para nos levar à salvação. O texto está dizendo, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Essa tristeza promove arrependimento. Então eu caí, eu assisti pornografia, eu me masturbei, cheguei ao orgasmo, pequei. Estou arrasado. Isso é o Espírito Santo na sua vida. O que você tem que fazer? Imediatamente se curvar aos pés do Senhor e pedir perdão, confessar os seus pecados, voltar ao início dessa aula e confessar os seus pecados diante de Deus. É isso que você tem que fazer. Porque o Espírito Santo está produzindo arrependimento no seu coração. Se você não o fizer imediatamente, o que vai acontecer? O seu próprio senso de justiça, caído e derrubado pelo pecado, vai começar a dizer, o seu coração vai começar a dizer para você mesmo: não dá mais para mim. E o diabo virá com os seus dardos inflamados e vai te esbofetear de culpa e vai dizer para você: seu hipócrita, mentiroso, se mata porque para você não tem mais jeito. O diabo vai se aproveitar da situação, o seu senso de justiça caído vai se aproveitar da situação e você vai se afundar em culpa e condenação. Quando, na verdade, essa tristeza inicial que você sente pós-queda é o Espírito Santo produzindo tristeza no seu coração para que você seja levado ao arrependimento verdadeiro. É isso que acontece. Então, imediatamente após a queda, peça perdão a Deus. Receba o perdão de Deus, aceite o perdão de Deus, baseado nas promessas contidas nas Escrituras Sagradas, que eu já citei os textos aqui para você, e olhe para a cruz, porque o seu pecado não é maior do que a morte de Cristo na cruz. Aceite o perdão de Deus, não baseado no seu merecimento, nos seus méritos, mas baseado nos méritos e no merecimento de que Cristo comprou a sua vida na cruz do Calvário. E perdoe a si mesmo, baseado no mesmo mérito de Cristo na cruz. Eu posso aceitar o perdão de Deus e posso perdoar a mim mesmo, porque Jesus Cristo comprou a minha vida na cruz do Calvário. Isso não é uma licença para eu viver uma vida de pecado. Viver uma vida de pecado dessa forma, achando que isso é uma garantia de tranquilidade, é libertinagem, é escarnecer do Evangelho, você não é uma pessoa convertida. Porém, se você está em luta contra o pecado, você está com o coração sincero e as quedas têm acontecido, se aproprie da palavra de Deus, das promessas do Senhor e creia, se arrependa hoje dos seus pecados, aceite o perdão de Deus para a sua vida e perdoe a si mesmo. Não é pelo seu mérito, mas é pelo que Cristo fez na cruz por você. Essa é a magnitude do Evangelho. O incompreensível Evangelho, de tão grande que ele é, de tão poderoso que ele é, de um pecador imundo como eu poder me achegar à presença de Deus
porque fui comprado pelo sangue de Jesus e esse sangue me cobre, me lava e o Espírito vem habitar na minha vida e é por causa disso que eu não sou fulminado e consumido quando eu peco. As misericórdias se renovaram nessa manhã, meus irmãos. Louvado seja Deus por isso, pela vida de cada um de vocês. Hoje é segunda-feira, hoje é dia de reunião do grupo de apoio pelo Zoom. E hoje é dia de reunião com as esposas, noivas e namoradas feridas. Hoje às 9 horas da noite nós teremos a reunião no Zoom com as esposas, com as noivas e com as namoradas feridas, né? Uma semana nós fazemos com todos aqueles que estão vivendo o vício da pornografia, masturbação e qualquer imoralidade sexual. E na outra semana nós fazemos com as esposas, com as noivas e com as namoradas. Hoje, às 9 horas da noite no Zoom, reunião com as esposas feridas. Venha participar conosco, né? Hoje eu tenho um dia aí de aconselhamento dos nossos alunos do grupo de apoio, dia de estudo, dia de missões, e se você quiser fazer parte disso, é só você mandar um direct. Se você é esposa e está me vendo aí, quiser participar hoje ao vivo da reunião, manda um direct, entra no grupo de apoio, a gente vai te mandar o link do grupo de apoio, ou então clica aqui, ó, Ministério Vida Pura, tem um link azul na nossa bio. Você clica lá naquele link azul na nossa página principal e entra para o grupo de apoio. Amém? Amanhã, 6h30 da manhã, estaremos aqui novamente com o devocional Pureza Sexual. E amanhã nós vamos falar sobre o ciclo do pecado. Amém? Amanhã nós vamos falar sobre o ciclo do pecado. Precisamos conhecer a fundo o que as Escrituras dizem sobre o pecado para poder nos fortalecermos contra o nosso inimigo. Um bom soldado estabelece estratégias para encarar o seu inimigo de frente. E é isso que nós vamos fazer amanhã, conhecer o ciclo do pecado nas nossas vidas. Amém? Então eu te convido a estar comigo amanhã, 6h30 da manhã aqui. Ative as notificações aí da nossa live no Ministério Vida Pura. Não perde esse trabalho. Se você está escravizado pelo pecado e não suporta mais viver essa vida, venha caminhar conosco no grupo de apoio. Vai ser bênção para você. Eu garanto isso na sua vida. Não por mim, mas pelo que a palavra de Deus garante para cada um de nós. Amém? Obrigado pela companhia. Obrigado pela presença aqui. Estivemos aqui numa média de 40 pessoas tão cedo numa segunda-feira. Fico muito feliz por isso. Obrigado por vocês estão junto comigo nessa. E que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Orem por nós do Ministério Vida Pura. Nós precisamos muito das orações de vocês. Hoje será um dia de aconselhamento para vários alunos. E nós precisamos do discernimento e sabedoria do Espírito nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos. Até amanhã de manhã, um grande abraço. Nós somos o Ministério Vida Pura. Não desistimos da santidade.